então nós estivemos a falar de fecheiros e aprendemos dois métodos. Um em que íamos carregando linha a linha todas as linhas que estão num fecheiro de texto, não é? Portanto, o inverso do que temos aqui. Onde é que está? Portanto, aqui nós abríamos um fecheiro para leitura e era um fecheiro de texto e depois podíamos ler várias linhas usando o readline. Tínhamos aquele problema do Enter, ou seja, o próprio Enter também é carregado. Vimos como é que podíamos eliminar isso utilizando o strip. Também vimos um método em que podemos ler o fecheiro de texto inteiramente, todo de uma só vez, fazendo, usando o readlines plural, que devolve uma lista de strings. Ok? Que pode ser iterada como qualquer outra lista, etc. Também sofria do mesmo problema e podíamos resolver exatamente da mesma maneira, usando o strip em cada uma das linhas, para ele não ficar com o /n. Ok? Ora bem, eu falei em ler o ficheiro em formato de texto. Ok? Mas, que é aquela parte ali do RT. Mas eu posso fazer muitas outras coisas. Tenho estas várias opções. Ora, primeiro eu tenho, naquela primeira parte, eu posso escrever se quero ler, escrever ou fazer append, que é outro tipo de escrita. Ok? O read nós já vimos, é abrir um fecheiro para leitura. Depois temos o write, que é representado com W. Portanto, se quiséssemos escrever um fecheiro de texto, seria WT. E o write tem várias coisas que faz. Em primeiro lugar, se o fecheiro já existir, ele será completamente apagado. Desaparece do mapa. E na maior parte destes casos em que é feito isto, uma nota, o fecheiro nem sequer é recuperável pelo recycle bin. Nós estamos a substituí-lo, portanto ele nem sequer chega a existir no recycle bin. Portanto, sim. Fazer isso. Podemos verificar e remover só esse último caractere, sim. Em certos casos até é a única coisa que se pode fazer, porque o strip é muito single-minded. Ele vai procurar o que é white space, porque vamos imaginar que eu tinha um fecheiro que tinha espaço, 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 enter. O strip ia tirar tudo. E às vezes não é isso que nós queremos. Nós podíamos querer só tirar o /r. Temos de ver, nesses casos, se queremos, o que é que nós queremos fazer. Ora, portanto, o write, se o fecheiro existir, vai ser apagado e vai ser criado um novo em substituição. E se não existir de todo, vai ser criado simplesmente um fecheiro. Eu posso então escrever coisas lá. Finalmente, temos o modo de append. E o que é o append? O append é muito útil, particularmente, por exemplo, para fecheiros de log, em que eu não quero apagar o que está lá, eu quero continuar a escrever. Okay? Isto é muito, muito, muito comum em fecheiros de log. Porquê que isto é muito comum em fecheiros de log? Uma particularidade de sistemas operativos, etc., por questões de eficiência, é que se eu gravar um fecheiro, mas não fechar e a aplicação não sair de forma elegante, vamos chamar assim, ou seja, não sair de acordo com a estrutura normal de uma aplicação sair, o fecheiro, o que foi gravado, pode não ser de facto gravado. Okay? Isto acontece-vos, ou já vos é capaz de já ter acontecido com jogos, em que vocês... Obrigado, Leonor. Em que vocês põem a gravar, saem e o jogo não gravou. Okay? Isto pode acontecer porque
etc., o gravar não despoleta um processo físico imediato. Okay? O gravar é um chamado processo lógico. O que isso quer dizer? Quando eu vou gravar, se isto fosse um processo físico, eu mandei gravar uma linha. Ele vai gravar o primeiro caractere. Vai esperar que o primeiro caractere seja gravado. Vai gravar o segundo caractere. Vai esperar que o segundo... Não se esqueçam que isto é um disco rígido, um dispositivo físico. Ou seja, ele tem de ir lá com as cabeças, para a posição certa, gravar, sair de lá, etc. Tudo isto é um processo de gravar. Ora, como é fácil pela minha explicação de perceber, isto é lento. Este processo de gravar. Ou seja, o que acontece é que este trabalho é entregue ao sistema operativo. Ou seja, é dito ao sistema operativo, olha, eu quero gravar isto neste fecheiro. E o sistema operativo vai fazendo isso em background. Não é? Só que se alguma coisa interromper o processo, pode não ser gravado. Pode fazer falhar o sistema. Então, e isto é particularmente grave em fecheiros de log. Porquê? Um fecheiro de log normalmente é algo que eu uso para identificar erros, problemas. Ou seja, já teoricamente já tudo está estragado. Portanto, este processo nós temos de garantir que o fazemos. Então, o que é que acontece? No processo de append, o que acontece quando fazemos um log? Um log abre o fecheiro, escreve aquilo que nós queremos escrever, fecha o fecheiro. E assim garante que a operação está sempre a ser feita. Vocês, se usarem um engine como o Unity, vão reparar nisso. Se estiverem a fazer muito debug, aquilo é lento. O jogo todo abranda. Porquê? Porque ele está a fazer este processo. Está a abrir o fecheiro, escrever aquela linha, fechar o fecheiro. Okay? Obviamente seria mais eficiente abrir o fecheiro, escrever todas as linhas, mas aí, se aquilo interromper a meio, não víamos o resultado, que é precisamente o objetivo de um fecheiro de log. Portanto, o append é usado para estes casos. Eu, inicialmente, por exemplo, abro o fecheiro para escrita, escrevo a primeira linha, fecho. E depois, a seguir, durante a execução do programa, vou fazendo o append, vou juntando coisas ao fecheiro. É como se tivéssemos uma lista, mas essa lista está no disco rígido. Ok? Depois, isto é uma coisa. Esta parte. Se estamos a querer escrever, ler ou fazer append. Não me perguntem qual é que é a palavra em português para append. Acrescentar? Certo. Não. Pode ser acrescentar. Append. Hã? É acrescentar? É horrível. Append. Habituem só em inglês, porque senão vocês vão ter uma vida muito infeliz na programação. Depois temos então dois modos. Modo texto ou modo binário. Okay? Não há diferenças muito grandes entre os dois modos. Tem mais a ver como é que as coisas são interpretadas. Vocês lembram-se há uns tempos atrás que eu vos falei que alguns sistemas gravam um /n no fim das linhas e outros gravam um /r, /n? Basicamente tem a ver com o modo texto. O modo texto garante que isto é uniformizado. E o modo binário, nem por isso. Mas normalmente, aqui é uma das regras fáceis. Se eu estou a ler um fecheiro de texto, ou ler ou gravar um fecheiro de texto, abro como modo texto. Se estou a fazer um binário, uso um binário. Não há assim propriamente uma dimensão extra. Tem mais a ver com o passado do que propriamente com problemas atuais. Portanto, se eu quisesse escrever um fecheiro binário, por exemplo, fiz um programa que gera uma malha de polígonos para meter dentro do Unity. Aí eu queria fazer algo, por exemplo, write binary. Vou escrever em binário, fecheiro é binário, e vou escrever. Mas, por exemplo, há formatos como o Collada, o DAE, etc., o STL, que são formatos de geometria, mas de texto. Aí, por exemplo, poderia ser WT. E por aí em diante. São sempre combinações de dois caracteres. Certo? Ora bem, modo texto. Modo texto versus modo binário.
como eu estava a dizer, em sistemas baseados em POSIX, ou seja, Mac, Linux, Solaris, Red Hat, ou seja, tudo, basicamente tudo o que não é Windows, fun stuff, não existe diferença nenhuma. Ou seja, abrirem modo texto ou abrirem modo binário, o sistema operativo está-se nas tintas. Em sistemas Windows existe a questão da conversão dos caracteres. Aquela ideia do /n que passa a ser um /r/n, e quando é carregado algo que tem /r/n, aparece um /n. A vantagem é que o strip tira isto tudo. Portanto, o strip permite-nos tratar as duas coisas de forma uniforme. Isto só interessa se vocês estão a produzir dados num lado, num tipo de sistema operativo, para serem consumidos noutro. Que não é propriamente muito comum hoje em dia. E esta que é muito interessante. Quando se lê um código hexadecimal 1A, o input é considerado que chegou ao fim. Isto tem a ver de onde é que o Windows surge. O Windows surge do MS-DOS e o MS-DOS surge de um sistema operativo de há 1 milhão de anos atrás, chamado CP/M. Há maneiras de dar a volta a isto, mas não se ralem com... Não vale a pena estar aqui a pensar muito nisso. Por exemplo, se nós quiséssemos escrever um fecheiro, está aqui um exemplo completo. Vamos abrir. Reparem que, apesar deste fecheiro ser um fecheiro de texto, eu vou abri-lo como binário. E estou a abri-lo para escrita. Okay? E basicamente o que eu vou escrever é escrever line 0, line 1, line 2, line 3, etc. É? Só o vosso instinto. Vamos fazer este código. E vamos ver o resultado. Ora bem, então, file igual a open. Vou chamar log.txt e vou escrever binário. Portanto, se eu tiver este programa, correr isto, não convertidos para strings. Deu logo um erro. Então vamos pôr isto ainda mais explícito. Ora bem, não está a dar um erro. E o erro é a bytes like object is required, not str. O que é que isto quer dizer? Alguém me consegue interpretar isto? Traduzir isto para linguagem de gente? Está a pedir Então achas que é porque está aqui WB? Então, vamos experimentar pôr isto em T. Correr isto outra vez. Já correu. Não tem erro. Não tem erro. Então vamos ver aqui. Temos aqui o fecheiro. Algures. Onde é que está o meu fecheiro? Aparentemente
A Inês tinha razão. Nunca sabe onde está agora o fecheiro. É na pasta onde estiver. Na Working Directory. Ouça, então. Ok? Basicamente, o que acontece aqui é o Python olha para o que se está a escrever e vê se faz sentido. A partir do momento em que eu tenho um fecheiro binário, o que está a acontecer é que ele está à espera que eu lhe dê uma série de bytes. Okay? Texto é simplesmente uma série de bytes, mas é porque nós resolvemos interpretar dessa maneira. Um fecheiro binário não tem de ser 32 no meio de um fecheiro binário de um PNG é uma cor. Não é texto. Portanto, o que ele faz é uma série de conveniências. Okay? O write escreve, seja lá o que for que nós queremos escrever. Mas o que nós estamos a tentar escrever tem de fazer sentido. Quando estamos a escrever um fecheiro de texto, o que ele gosta é de strings. Porque isso aqui é texto. Correto? Mas quando nós estamos a escrever binário, o que ele está à espera é, aí temos várias opções, mas uma delas é, por exemplo, uma lista com bytes, com números de 0 a 255. Qualquer coisa que ele possa converter. Por isso é que ele é tão pouco específico. Se vocês pensarem, na maior parte dos erros que tiveram em Python até agora, eles são regra geral específicos, tipo, estou à espera de um inteiro e deste-me uma string. Ou estava à espera de uma string e deste-me um float. Mas aqui ele diz, deste-me uma string e eu queria bytes-like, que é assim uma coisa muito nebulosa. O que é um bytes-like? É algo que parece bytes. E o que é que pode parecer bytes? Listas de números. Há mesmo umas estruturas em Python que são arrays de bytes, memória, etc. É tudo aquilo que possa ser convertido para um byte array. E quando nós vimos quando vimos programação orientada por objetos, vamos ver que até podíamos definir os nossos tipos que têm a sua maneira de ser convertidos para bytes array. Ok? Portanto, se queremos escrever texto, podemos passar strings à vontade e ele funciona. Se não escrevemos texto, escrevemos binário, ele quer os bytes de facto, um por um, que podíamos converter. Certo? Sim. É o que o fecheiro está à procura. É o que o fecheiro que eu acabei de abrir. Ele verdadeiramente, eu posso abrir um fecheiro em texto e depois abri-lo em binário. Para o sistema operativo é igual. Mas para o Python não. O Python está a querer facilitar-nos a vida. Outras linguagens de programação o que fazem é um bocado diferente. É tratar as coisas como sendo tipos distintos. Ou seja, há uma função para escrever strings, há uma função para escrever bytes, há uma função para escrever arrays de byte, etc. por aí em diante. Isto é mais comum nas outras linguagens de programação. Em Python, como não há propriamente tipos, ou não há da mesma maneira, usam esta abordagem. Ok? Agora, como falámos várias vezes, o Python, nós podemos usar o Python mesmo quando já estivermos a usar coisas mais poderosas como o C#. Podemos continuar a usar o Python como cola, como maneira de juntar outras aplicações para criar processos, para fazer scripting. No Blender, por exemplo, pode-se usar Python para fazer plugins. E é algo extraordinariamente poderoso. E acho que o Maya agora também já suporta, tem a sua própria linguagem de scripting e acho que já tem suporte para Python. Mas não, don't quote me on that. Sim. Hã? Tem. Não existe assim há tanto tempo, isso eu tenho a certeza. Não, é possível, é o que eu estava a dizer. Eu sei que já tem suporte, mas não sei há quanto tempo é que era. Mas é recente, tendo em conta que o Maya vem da década de 90. Sim, há de ter a sua API, isso tem de ter. Depois tinha a outra linguagem de scripting, o Mel, que acho que já pouca gente deve usar, porque isto é muito mais maturo, muito mais sofisticado. Portanto, Python nós podemos usar para muitas coisas. Então faz muito sentido o Python ter uma série de ferramentas incorporadas para ajudar nisto. E uma delas
é suporte para uma coisa que se chama... Porque como o cursor do rato não aparece aqui... aqui. JSON. Ok. Hoje são... Mas normalmente as pessoas pronunciam isto JSON. JSON é a abreviatura para JavaScript Object Notation. Isto surgiu... Não sei exatamente o ano, mas deve ter surgido princípios de 2000, quando o JavaScript começou a ascender em popularidade. E basicamente é uma maneira de descrever estruturas de dados. Portanto, é um formato aberto que usa texto legível para transferir dados em formato chave-valor. O que eu quero dizer em formato chave-valor? Já vamos ver quando vimos um exemplo. A maior parte das linguagens de alto nível têm bibliotecas default para ler e escrever JSON. O que quer dizer que no Python nós temos maneiras de ler e escrever JSON, no C# nós temos uma maneira de ler e escrever JSON default, na maior parte das linguagens de alto nível existe maneira. Só quando vamos para as linguagens mais de baixo nível é que deixa de haver assim. Há bibliotecas externas, third party, mas não há nada que pertença à linguagem de facto. Portanto, o Python tem suporte nativo para JSON e suporta objetos simples. Para objetos mais complicados é suposto usar outras bibliotecas. Isto é um ficheiro em JSON, basicamente. Okay? O JSON tem várias vantagens. Basicamente é um formato de texto, o que faz com que seja bastante legível. É simples, portanto é rápido de interpretar. E funciona com esta ideia de chave-valor. Ou seja, reparem como isto é muito, muito parecido com um dicionário em Python. Praticamente a mesma coisa. Okay? Tem a ideia hierárquica, por exemplo, temos aqui o first name é uma string, está entre aspas. O is alive é um booleano, true ou false. Aqui a única diferença disto para o Python é que no Python escreveríamos true com maiúsculo. O Python resolveu ser esquisito. Idade 27, um número, portanto também suporta números tanto inteiros como números de vírgula flutuante. Depois suporta coisas mais interessantes como tipos compostos. Aqui, por exemplo, temos o address, que é ele próprio um bloco de JSON. Ou seja, podemos ter JSON dentro de JSON. Ou, se quisermos pensar isto de outra maneira, um dicionário dentro de um dicionário. Não é? Ou seja, temos então o address, tem o street address, city, blá blá blá. E a mesma coisa, a seguir aqui temos, por exemplo, phone numbers. E reparem que aqui é uma lista. Portanto, não só podemos ter dicionários dentro de um dicionário, podemos ter listas dentro desse dicionário. E podemos especificar vários, neste caso, vários números de telefone, e cada um deles é um dicionário que tem um tipo e um número. Também podemos ter dicionários, listas vazias, também podemos ter coisas nulas, a um tipo especial. Okay? Tudo isto é JSON Standard. Okay? De resto, se eu agarrasse nisto, trocasse isto aqui para true grande, eu podia usar isto diretamente em Python. A parte mais interessante é que eu também posso pôr isto dentro de um ficheiro e carregar isto diretamente para o Python. Ok? Parece um dicionário. Não é? Parece isto, essencialmente, sob o ponto de vista puramente técnico, de matemática, dentro da terminologia da matemática, etc. Isto é um dicionário. Chave-valor. Chave-valor. Eu não consigo. No Python também dá para fazer dicionários dentro do dicionário? Sim. Nós já tínhamos usado, acho eu, ou não? Não chegámos a usar? Se calhar não. Ora bem, vamos ver então aqui vamos criar uma estrutura de dados. Vamos começar pela parte de exportar dados do Python. Portanto, vamos declarar uma estrutura de dados. Isto é Python, é código Python, normalíssimo. E eu quero exportar isto para um ficheiro. Okay? Portanto, eu tenho dados, que é um dicionário, que tem uma lista de pontos. Cada um deles, cada ponto é um dicionário com um x, y e um z. Não, este só tem x e y.
e tenho aqui uma lista que diz quantos pontos é que eu tenho, mas eu poderia ver diretamente. Agora, se eu escrever só aquela estrutura de dados, vocês reparem que ela já aparece muito parecido com aquilo que vimos que era o nosso exemplo de JSON. Ou seja, inerentemente o Python já por dentro já está a trabalhar muito JSON-like. Se quiséssemos escrever isto para um fecheiro, simplesmente podíamos abrir um fecheiro, neste caso data.json, para escrita, e é um fecheiro de texto. Posso ir gerar uma string que tem os meus dados em formato JSON, usando esta biblioteca json.dumps. Dumps é dump string. E dou-lhe a estrutura de dados, seja ela qual for. E depois escrever file write, isto é uma string, portanto isto devolve a string, e portanto aqui estou a escrever diretamente uma string, e como este fecheiro é de texto, não há problema nenhum. Certo? Importamos alguma coisa, não é isso? Por exemplo, import JSON. Sim. Temos que fazer import JSON. Okay? Vamos fazer o exemplo que está ali, já agora. Então vou aqui escrever. Import JSON. Vamos criar então aqui a minha estrutura de dados. Como eu sou preguiçoso, vou escrever. Portanto, é uma lista em que cada um tem igual tem for false. Pronto, está bom assim. Já temos ali uma estrutura de dados. Vamos criar então aqui o meu texto, e então é json.dumps e passar-lhe a estrutura de dados, neste caso chama-se dados, e vou escrever. Vou separar isto, a parte do escrever vamos pôr aqui separadinha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. File. Se eu correr isto, o programa correu e deve ter aqui um fecheiro JSON e cá está. Ele não faz a indentação toda bonita, não tem nada a que fazer. Ok? É possível passar um parâmetro para fazer prettify. Não me lembro qual é que é esse parâmetro, mas também não interessa. Normalmente quando nós queremos isto é porque isto depois é para ser apanhado por outra aplicação que também está nas tintas para isso. Ok? Portanto, reparem, está aqui o nome, está aqui o visible, que não tem a maiúscula, porque JSON, e temos então aqui os vários pontos. Ok? Como eu disse, a parte interessante agora é que podíamos ler estes dados para reconstruir o nosso fecheiro. Ok? Para isso, abrimos o fecheiro, lemos a informação
função read, que lê o fecheiro todo como um conjunto de bytes, ou neste caso uma string, que é ali um read text. E depois temos o oposto da função dump s, que é a função load s, load string. Portanto, neste caso, eu vou agarrar aqui. Vou apagar de toda esta aplicação. Okay? Desapareceu aquela estrutura de dados que eu tinha feito, não é? Verem que eu não estou a fazer batota. Vou abrir o ficheiro que acabei de escrever. Hã? Funciona com maiúsculo, O read? o read não funciona com maiúsculo. Tem maiúsculos, tem caps lock, Deveria funcionar, mas eu não garanto. Isto está a chamar depois uma função em C++, em função em C, que recebe precisamente este formato, e eu tenho a ideia que ela converte tudo para lowercase, mas não tenho a certeza absoluta. Portanto, JSON file read, vou fechar já o fecheiro, portanto não preciso de o tratar mais, não preciso mais dele, só preciso do meu texto, e dados é igual a JSON.loads. Só let's, preciso. Hã? Let's. E vou escrever os dados. Ok, se eu correr isto, reparem que está aqui tudo. Novamente, notem aqui que o false passou a ser grande. Porquê? Porque estamos aqui a falar de Python. Certo? Eu reconstruí a minha estrutura de dados toda. Reparem como seria fácil, lembram-se da nossa aventura de texto, como seria fácil fazer a nossa aventura de texto se os nossos dados todos serem reconstruídos desta maneira. Ou seja, podíamos ter isto num fecheiro de texto à parte, que editávamos, e o jogo nem sequer precisávamos de recompilar o jogo ou mudar qualquer coisa no jogo. Simplesmente correr, ele carregava o fecheiro, onde tínhamos a descrição de todas as salas, etc, etc. Mas não tínhamos apagado o fecheiro de Hã? Mas não tínhamos apagado o fecheiro de Johnson. Não, eu paguei o programa. Ok. Ok? Se eu chegar aqui e alterar os dados mesmo, diretamente, por aqui, e correr o programa outra vez, depois de gravar, obviamente, se eu não gravo não faz nada. Mudou como eu queria, certo? Okay? Isto não é complicado, isto é simples e é suposto ser simples. O JSON é suposto ser um formato simples. Se queremos coisas mais complexas, existem outro tipo de formatos, nomeadamente o XML, que traz outras vantagens em relação ao JSON. Porque, por exemplo, eu não consigo agarrar num fecheiro de JSON e verificar se isso é um fecheiro de JSON válido ou não, sem ser processado. E mesmo assim não consigo ver propriamente se há erros. Vamos imaginar que eu tinha definido que todas as minhas estruturas têm de lá ter uma chave chamada visible. Eu não consigo dizer isto em JSON, não tenho maneira de indicar este campo é obrigatório. Se estiver lá, ele escreve, se não estiver lá, ele não escreve. Okay? Mas em XML isto é possível. É possível definir um fecheiro, um tipo de fecheiros, são XSDs, e esses fecheiros definem a validade de um XML. Ou seja, eu consigo fornecer um XSD e verificar se é ou não é válido. Portanto, para coisas mais sofisticadas, XML é mais avançado, é melhor. Mas para coisas simples, o JSON tornou-se, no fundo, um standard de facto. Uma coisa que se chama de JavaScript Object. Não é? Porque, por força de ser usado. Tudo usa JSON. Quase toda a internet está construída em cima de JSON. Mesmo as nossas novas bases de dados que vieram substituir as bases de dados SQL
chamam-se bases de dados NoSQL e o que elas usam internamente é JSON para guardar dados em vez de bases de dados, em vez de dados relacionados. Portanto, o JSON é neste momento um standard muito usado e portanto dá jeito que o Python consiga carregar, etc. Se quiserem fazer um jogo em Python e quiserem fazer um save game, é trivial fazer um save game, é agarrar na nossa estrutura e gravar. Basta termos todos os nossos dados do jogo num só sítio. E ele grava tudo. E por aí em diante. Ok? Espera, deixa eu falar um bocadinho mais alto, desculpa. Sim. File stream em princípio é uma rede de bytes. Estás a falar em C Sharp? Em princípio será uma rede de bytes. Tudo é uma rede de bytes. Essencialmente. Mas sim, em princípio o file stream é uma rede de bytes. Mas por dentro, se estás a interagir com coisas, é porque ele deve estar a fazer algum processamento a nível de JSON. Porque quase todos os requests, por exemplo, se eu agarrar no meu browser e fizer um pedido, eu vou quase certeza ver coisas em JSON a passarem de um lado para o outro. Ok? Isso é o mais comum. É. Sim. Fecheiros, ou seja, dados binários no meio do JSON não é muito comum. Mas também se faz. Normalmente levam com uma codificação que se chama base 64, que permite converter fecheiros binários em strings de texto. Ocupam mais espaço, mas permitem usar este tipo de protocolos de forma simples. Porque há problemas a transferir há problemas não. Problemas é quando a solução é complicada. Mas existem algumas complicações em transferir ficheiros entre sistemas operativos. E se pensarmos bem, a maior parte de nós utiliza, por exemplo, o Windows, mas a maior parte da estrutura de internet do mundo é construída em cima do Unix ou Linux. E portanto, qualquer diferença entre os dois podia-se notar. Os ficheiros de texto não têm diferenças, praticamente. E portanto, ou as que têm são mais fáceis de lidar. E é por isso que se usa ficheiros de texto para comunicar, mesmo quando um ficheiro de imagem fosse mais eficiente. Obviamente que ainda se usam ficheiros de imagem, aliás, usam-se. As imagens são ficheiros de imagem, são ficheiros binários, normalíssimos. Porque é mais conveniente. Simplesmente. Já passámos a fase em que isto era de facto um problema complicado. Hoje em dia, entre servidores que já são bem conhecidos, Apache, Nodes, etc., ou serviço, microsystems, etc., já está tudo tão standardizado que isto já não é um problema. Mas quando, na década de 90, por exemplo, ainda muitas destas coisas eram problemas. Ou seja, podíamos ir a um site e não conseguir fazer download de uma imagem porque o servidor era Linux e o computador era Windows. Isto acontecia com demasiada frequência. Depois, rapidamente, alguém fez camadas em cima disto e foi resolvendo. Na altura também não se usava browsers, portanto. Eram FTPs, ou curl, ou outras coisas do género. Ok? Portanto, o JSON então resolve-nos todos os problemas. Não exatamente. Ainda há coisas que o JSON não nos... Há ainda coisas que o JSON não nos resolve, pelo menos a implementação default do Python. Nomeadamente, não é possível serializar classes com a biblioteca default. O que é que são classes? Perguntarão vocês. Próxima aula. Vou explicar com bastante mais, porque vai ser a última parte da matéria. O que é que são classes? Classes e objetos. Programação orientada a objetos. Mas o JSON não... a biblioteca default, portanto aquele import JSON do Python não consegue serializar isso diretamente. Ou seja, consegue dicionários, listas, tuplos, essas coisas todas ele consegue, só não consegue classes. Ok?
Desculpa, eu esqueci-me deste pequeno detalhe. Eu estou aqui a falar, de repente introduzi aqui uma palavra nova, serializar. Ok? Serializar é simplesmente o nome que nós damos a agarrar num tipo de dados, numa estrutura de dados, seja ela qual for, seja uma string, seja um dicionário, seja uma lista, seja o que for, e converter aquilo para algo que pode ser enfiado num tubo. Essencialmente. Isto literalmente vem daí. Não é? Antigamente, há muitos anos atrás, toda a informação era enviada em série. O que é que isto quer dizer? Primeiro manda-se um byte, depois manda-se outro byte, depois manda... Tudo em sequência. Okay? Hoje em dia é possível mandar informação em paralelo. Alguma informação. Mas, portanto, eu tenho que conseguir agarrar numa estrutura, por exemplo, um dicionário, em que a ordem não interessa, etc., e dar-lhe uma ordem. Impor-lhe uma ordem. Portanto, sequenciar estas coisas todas. E essa operação chama-se serialização. Ou seja, eu serializo, por exemplo, quando agarro num fecheiro, numa estrutura de dados que está toda em RAM, é um blob, é um aglomerado de informação que está na memória, e eu agarro e ponho no disco. Isto chama-se serializar. E o oposto de serializar, ou seja, agarrar naquela informação que está sequencialmente no disco e transformar numa estrutura que pode estar a apontar para ela própria, etc. Portanto, serialização, deserialização. Okay? Este nome de serialização e deserialização, eu estou a falar de ficheiros, mas isto aplica-se também, por exemplo, à internet, a uma rede. Então eu tenho de mandar um byte, depois mando outro byte. Inclusive, por exemplo, o glorioso USB é um protocolo que obriga a isso. USB quer dizer Universal Serial Bus, porque ele funciona em série. O que é que seria um exemplo de algo que funciona em paralelo? Cabo de rede. Desculpem, o cabo de imagem. Funciona semi-paralelo. Em paralelo, as impressoras antigas, aquelas que tinham aqueles interfaces assim largos, nunca viram? Provavelmente não. Pronto. Hoje em dia praticamente já não se usam coisas em paralelo, exceto os cabos de vídeo, e mesmo assim não é completamente em paralelo, é semi. Pronto. Portanto, se quiséssemos serializar coisas com classes, podíamos usar outras bibliotecas disponíveis também gratuitamente, só fazer um pip install, tipo o Marshmallow Data Class, o JSON Pickle, etc. Pronto. Para coisas simples, guardar opções de jogador, iScores, etc. Isto serve o que temos. Ok? Dúvidas? Serializar mesmo o quê? Transformar em série, ou seja, quando tenho um dicionário, okay, por exemplo, vocês lembram-se daquela história de isto aponta para aquilo, aquilo aponta para o outro, certo? Sim. Portanto, se eu tenho um dicionário que tenho chave, valor, chave, valor, esta informação não está toda junta na memória. Se isto for a memória, ela não está toda aqui nesta zona de memória. Este tocado está a apontar para um outro tocado, portanto temos aqui um pedaço que aponta para este pedaço, e este pedaço pode apontar para este outro pedaço, e este pedaço pode... Ou seja, está espalhado pela memória. Mas isto obviamente não serve para nada, porque eu preciso gravar isto no disco. Portanto eu faço serialização, em que eu agarro, isto é o pedaço 1, isto é o pedaço 2, isto é o pedaço 3, isto é o pedaço 4, por exemplo. A operação de serialização o que faz internamente é que agarra e é como se pusesse todos os bocados de informação ao lado uns dos outros. Ele não está de facto a fazer isto, está simplesmente a ir buscar ao sítio certo e a converter da forma apropriada, porque eu teria de ter muita duplicação de informação. E portanto, isto é serializar. Eu agarrar em coisas que estão espalhadas e pôr todas juntinhas para poder ou gravar um fecheiro, ou enviar pela rede, ou o que eu quiser. Deserializar é o contrário, é eu agarrar nisto, que não serve para nada neste formato, e colocar com as ligações lógicas que fazem sentido no meu programa. Portanto, voltar a construir isto. Que pode não ser exatamente isto, podia ser depois do lado do outro computador, podia ser o 1 que aponta. As ligações continuam a apontar da maneira correta, mas, por exemplo, podiam estar com uma estrutura um bocadinho diferente na memória.
Desde que as ligações e a informação fossem a mesma, estava tudo bem. Okay? Nós não podemos garantir que uma certa posição de memória está limpa. Eu não sei o que é que eu estou a executar. Eu agora estou a correr o jogo, mas tenho mais 3 programas a correr. E de outra vez posso correr o jogo e só ter um. Ou o meu sistema operativo estar a ocupar mais um bocado de memória. E por aí em diante. Ok? Portanto, a operação de serializar é transformar uma estrutura de dados em algo que pode ser gravado no disco ou enviado para outro computador, etc. Deserializar é exatamente o contrário. Ok? Mais dúvidas? Pode só explicar novamente como é que funciona o dump S? O dump S? Sim. O dump S agarra numa estrutura e converte para uma string. Mesmo que aquilo não seja uma string. Não é um dicionário. E o dicionário, por sua vez, nós é que muitas vezes olhamos para aquilo como se aquilo fosse uma string, mas não é. Nós podemos fazer print, mas o que o print está a fazer lá dentro é basicamente converter aquilo para uma string e é fazer. É parecido, não é exatamente igual, porque se eu fizer print da minha estrutura que tem um false, vai aparecer o F maiúsculo, por exemplo. Mas o que o JSON quer é que aquilo seja um F minúsculo, portanto tem pequenas diferenças. Ok? Mais alguma dúvida? Pronto. Vamos falar de outro tópico. And now from something completely different. Vamos falar de executáveis. Houve aí alguém que perguntou há uns tempos atrás se poderíamos ter executáveis em Python. Podemos, sim senhor. Aliás, é relativamente simples se não estivermos muito preocupados com segurança. Portanto, é possível transformar uma aplicação Python num executável normal. Isto é o que normalmente se faz quando alguém faz um jogo em Python. Ou um jogo em RandPy, ou seja o que for. Isto otimiza o código, fazendo com que ele corra um bocado mais rápido. Não é estupidamente mais rápido, mas é um bocadinho. Infelizmente, isto fica agarrado a uma plataforma. O que eu quero dizer fica agarrado a uma plataforma. E se eu faço um executável para Windows, ele só funciona em Windows. Enquanto um programa em Python, eu posso correr em Python, em Windows, macOS ou Linux, por exemplo, ou Android. Se eu compilo, se eu crio um executável, se eu crio uma aplicação a partir do meu fecheiro Python, fica agarrado a essa plataforma para a qual eu construí isto. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse um jogo que é suposto ter 5 plataformas, eu podia distribuir só o meu fecheiro Python e qualquer sítio onde houvesse um compilador de Python em que ele funcionava. E basicamente existem compiladores de Python, interpretadores de Python em todos os sistemas operativos concebíveis. Assim, eu tenho que criar um executável. Mas não fico lá com o meu código escarrapachado e vulnerável. Vulnerável fica mesmo. Então, o que é que acontece? Dificulta o que outros vejam no jogo, ou seja, como está num executável, eu não consigo simplesmente abrir o ficheiro e ir ver o script todo, apesar de que é possível. Então, o que é que acontece? O que é que faz a maior parte? Há várias maneiras de converter um ficheiro Python num executável. E o que é que a maior parte deles faz? O que a maior parte destas aplicações faz é que cria um executável, cria um ficheiro.exe, por exemplo, que depois tem os meus ficheiros Python lá dentro. Todos os meus ficheiros estão lá dentro. E o que é isto? Isto basicamente é um interpretador de Python mais as bibliotecas. Portanto, se o meu programa usa o Pygame vai metido ali dentro também. E por aí em diante. O que isto quer dizer, porque eu estou a chamar a atenção para isto, é que é possível usar programas que vão buscar isto outra vez. Tiram isto cá para fora, a não ser que se use outro tipo de programas que agarram no executável e faz o que chamam de ofuscação. Ok? Isto é só para vocês saberem que é possível. Não é... A maior parte das pessoas não se dá ao trabalho, não é? Uma coisa é o jogo estar ali todo escarrapachado e eu abrir o fecheiro Python e agora tenho vidas infinitas. Outra coisa é eu tenho de ir buscar um programa que vai extrair, depois vou mexer lá no código que ele vai me dar e depois a seguir vou ter de importar aquilo tudo outra vez, etc. Ok? Criar o executável. Sim. Criar o executável é bastante fácil, existem várias aplicações.
há uma série de problemas relacionados com haver Python 2 e Python 3. Portanto, muito cuidado com isto, porque é facílimo de ir procurar uma destas aplicações e ir buscar a versão do Python 2 e depois vocês têm a código Python 3 e os erros são obscuros, para dizer o mínimo. O que eu recomendo é um que se chama PyInstaller. É o que eu uso mais vezes. Okay? Para isso é preciso instalar o pacote. Portanto, pip install PyInstaller. Vocês já viram o uso do pip nas aulas de matemática, se não estou em erro. Certo? Portanto, aqui estamos, em vez de instalar o P5, estamos a instalar esta coisa que é o PyInstaller. E depois aqui, para converter, por exemplo, um certo programa para Python, de Python para executável, por exemplo, podemos fazer isto. PyInstaller, --onefile, e qual é que é o fecheiro principal. Isto do fecheiro principal é importante, que é daí que ele vai procurar as referências para todos os outros. Por isso é que não precisamos de pôr todos os fecheiros que queremos usar. Okay? Portanto, se o nosso jogo se chama, usa o fecheiro main.py ou adventure.py, aqui seria PyInstaller, --onefile, adventure.py ou qualquer coisa do género. Depois aparece uma carrada de texto, blá blá blá, ele pode demorar um bocadinho este processo, dependendo do tamanho, da escala do jogo, etc. Sim? Ele vai procurando, porque ele vai olhando para os importes todos e vai vendo. Ele vai, por exemplo, ver import Pygame. Então ele vai buscar a biblioteca do Pygame e vai juntar ao pacote também. Por aí em diante. Não, as imagens são separadas. Já vamos lá. Mas sim, tens de pôr a imagem separada. Tens de agarrar e colocar. Ok? Depois, quando isto acabar este processo, vai criar uma pasta dist, de distributable, que vai estar um executável com o nosso programa para a plataforma onde fizemos esta operação. Ou seja, se fizermos isto em macOS, vamos ter esse programa na pasta dist, vai lá estar um programa para Mac. Se fizermos isto em Windows, vai lá estar um .exe, que é o nosso programa para Windows, por aí em diante. Ok? E não esquecer de copiar quaisquer ficheiros que sejam necessários para a execução. Portanto, se nós, por exemplo, o nosso programa tinha uma pasta de images, que tinha logo.png, por exemplo, e o nosso programa funciona bem porque o nosso programa está aqui na pasta principal, e chama-se bem.py. Se nós fizéssemos PyInstaller menos onefile main.py, ele, entre outras coisas, ia criar uma pasta chamada dist, que teria uma série de ficheiros, incluindo um ficheiro chamado main.exe, mas, além disso, também, por exemplo, poderia ter lá um ficheiro pygame 211.dll. Ou seja, ele vai pôr ali todos os ficheiros que são necessários. Além destes ficheiros todos, nós devíamos agarrar nestas pastas, images/logo, por exemplo, agarrar e copiar para aqui para dentro. Se ele está à procura de uma coisa, para quando nós executamos o main, ele vai à procura no images/logo a partir da diretoria onde está o executável. Da mesma forma como ele iria fazer isso a partir da diretoria onde estaria o main.py. Portanto, temos de agarrar aqui, pôr aqui e depois podíamos fazer zip disto. E tínhamos tudo aquilo que precisávamos para distribuir o projeto. Ok? Certo? Dúvidas? Isto não é. Obviamente que eu não estou à espera de vocês decorem isto. Sim. Hã? Há distribuidores para web, mas eu sinceramente nunca usei, porque fazer aplicações Python para fazer target to web, mais valia fazê-las diretamente em JavaScript. Porque, quer dizer, ao menos estou a trabalhar no ambiente. Porque essas aplicações, o que estas aplicações fazem, eu não me lembro de nenhum neste momento, mas sei que existe. O que elas fazem basicamente é converter código Python para código JavaScript.
essencialmente. Por natureza, toda a internet funciona em cima de JavaScript. Tudo o resto é extra steps. É a mesma coisa que. Há casos, eu lembro-me de há uns tempos já muito largos, estar a ver, por exemplo, um processador de Python que convertia para o WebAssembly, mas como o WebAssembly ainda não é uma coisa oficial que funcione 100%, não é assim particularmente importante. Ok. Portanto, aqui acabamos esta parte. Vamos ver se ainda damos os dois últimos pedaços de matéria antes do módulo, para começarmos o módulo de objetos. Vamos falar de mais duas coisas antes de passarmos para os objetos. São mais termos. Aqui eu não estou tão interessado neles no contexto do Python, estou mais interessado neles como conceito, porque eles vão aparecer noutras linguagens de programação também. A primeira coisa que vamos falar é de algo que se chama exceções. Okay? E o que é uma exceção? Okay? Primeiro, para vermos o que é uma exceção, temos de perceber o que é um erro e como podemos tratar. Okay? Quem é que consegue definir o que é um erro? Quando o computador descobre que algo não está correto no programa e explode, se para o programa, interrompe, fica por ali. Sim. Hã? É um comportamento anómalo. Sim. Okay? Uma coisa importante é pensar que aqui, quando eu estou a falar de erros, eu estou a falar de algo que acontece quando o programa está a correr. Ou seja, se vocês simplesmente agarram então, se eu chegar aqui, isto não é um erro. Ou melhor, é um erro sob o ponto de vista da nossa linguagem normal, mas para aquilo que eu estou a falar, não. Isto é um erro de sintaxe. Ou seja, eu não consigo sequer, o meu programa nem sequer começa a correr. Okay? O meu programa nem sequer começa a correr verdadeiramente. Não é 100% verdade, mas vamos fazer de conta que sim. Para efeitos de discussão. Okay? Isto é um erro de sintaxe. Eu escrevi mal uma coisa. Okay. De resto, a definição de um erro como um comportamento anómalo, um comportamento que nós não queríamos, é algo mais válido. Por exemplo, eu tentei abrir um fecheiro e não o encontrei. Isto é um erro. Ou eu... Mas, por exemplo, eu perguntar se o jogador está pronto. Tenho um jogo multiplayer. Okay? E temos naquele ecrã em que toda a gente está no lobby, está à espera de começar e está a escolher a personagem. E estamos a querer saber se os jogadores estão todos prontos ou não. Eu perguntar, este jogador está pronto, é um erro ou não? Depende de uma interpretação. Se é um comportamento anómalo ou não. Se é aquilo que nós esperamos que aconteça ou não. Normalmente, durante uns tempos, nós não consideramos que isso seja um erro. Não é? Estamos ali durante 5 segundos a perguntar: está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto. Não consideramos que é um erro. Mas se calhar, se já estamos ali há 2 minutos à espera, se calhar já queremos considerar que isso é um erro.
Okay? Portanto, existem várias definições de erro, o que torna isto, a discussão a seguir, muito mais complicada. Ok? Agora, existem várias maneiras que eu posso tratar erros. Ok? Que é os chamados error codes ou exceções. Okay? São as duas maneiras que eu tenho de gerir erros. O que é que eu chamo de gerir erros? Fazer comportamentos, fazer coisas que me permitam remediar a situação. Okay? Eu tinha de abrir um fecheiro de configurações, mas a primeira vez que o jogo corre, não está lá o fecheiro de configurações. Então eu queria era saber se o fecheiro está lá e, se não estiver, usar as configurações default e gravar um fecheiro de configurações com essas configurações default. Por exemplo, eu quero tratar o erro. Aqui o erro é, não está lá o fecheiro de configuração. Mas é discutível se é um erro ou não. Nós sabemos que ele pode acontecer da primeira vez que nós corremos. Por isso é que isto depois torna complicado na filosofia. Okay? Por exemplo, a ideia... Agora, como eu disse, temos duas maneiras de gerir erros. Uma delas é através de error codes, que, agora aqui entramos um pouco na subjetividade, que é mais explícito. Que é, por exemplo, o deste género. É eu verificar, ter um erro, um código de erro, verificar uma função que pode falhar, recebendo um parâmetro, não interessa o que é. Se esta função devolve false, quer dizer que não correu bem. Um caso disto, por exemplo, é, lembram-se da nossa função que podia mover o jogador? Norte, sul, leste, oeste? Era só uma função e podia devolver false caso nós não tivéssemos uma parede do caminho, etc. Okay? Isso é um erro. Eu tentar andar para norte quando está lá uma parede é um erro. É uma coisa que acontece. Ou seja, é sempre discutível. Portanto, mantenham presente que a ideia de um erro muitas vezes não é tão clara como isto estourou. Isto estourou é um erro. Agora, às vezes as coisas são... Nós estamos à espera que aconteça. Ok? E, portanto, este seria o tratamento que nós fazemos nesse caso é o tratamento com um código de retorno. Ou seja, aquela função retorna true ou false se eu conseguir ou não andar. E eu posso tratar o erro ou não. Consoante o que eu quiser fazer. Certo? Ok? Portanto, error codes... Aliás, já vou falar sobre error codes. A outra possibilidade é exceções. Exceções são mais estruturadas. Funcionaria qualquer coisa deste modo. Usava-se estas chamadas, eu depois já vou falar melhor sobre isto, mas try e o accept, ou seja, aqui é a função que pode falhar, e se ela falhar vai lançar algo que se chama uma exceção, que é apanhada aqui e processada aqui. Okay? Trata o erro como algo extraordinário, algo que não devia poder acontecer e agora eu quero é sair da aplicação o mais depressa possível. Não tem de sair, obrigado, mas é como ele trata as coisas. Okay? Portanto, essas são as duas filosofias para tratar erros. E elas podem coexistir. Okay? O problema é que, como em quase todas as coisas, que em informática, em engenharia informática, há poucas coisas mais chatas que o engenheiro informático. E isto dá absolutas guerras santas. Okay? Esta é das coisas que mais guerra dá na internet, a nível de engenheiros informáticos picuinhas a discutir uns com os outros. Em que situação é que se deve usar exceções ou quando é que se deve usar os erros clássicos, vamos chamar assim. Qual é que é o problema? O problema tem a ver com filosofia. Por exemplo, o Python trata quase tudo como exceções. Aqueles erros todos que nós vimos até agora, não consegui converter de inteiro ou de string ou outras coisas quaisquer, tudo isso são exceções.
Ele trata aquilo como algo que eu entro em pânico e eu quero parar o programa imediatamente. Okay? Isto é a maneira normal do Python de tratar. E, portanto, a maior parte do pessoal que programa em Python está à espera de fazer os programas da mesma maneira. E usar aquela coisa, o exception handling, que já vamos falar melhor sobre como é que se faz, etc., para lidar com isso. Depois, há o pessoal mais virado para as linguagens de programação originais, o C, a programação de sistemas operativos, que é pessoas como eu, que se o computador já entrou em pânico, eu já não consigo fazer mais nada porque ele já cresceu completamente. Blue screen, morreu. Porque era como nós programávamos há 30 ou 40 anos atrás. Cada vez que acontecia alguma coisa mal, não havia um fecheiro de log, não havia crash do desktop, era tipo o computador encravava todo. Toca a reiniciar tudo outra vez. Porquê? Porque as coisas corriam mal ao nível do hardware. E, bem, quando corre mal a nível do hardware, a maior parte das vezes não há nada a fazer. Foi o hardware que falhou. A corrente elétrica envolvida já está fora das mãos do gajo do software. Obviamente, quem é que está certo? Nenhum deles. Os fundamentalismos, como nós sabemos, are bad. Okay? Há situações para tudo. Okay? E aqui a ideia é que entram as filosofias pessoais. Só que, obviamente, que as filosofias pessoais também, como pessoais que são, toda a gente acha que a sua é melhor. E voltamos aos extremismos e pronto. É um ciclo vicioso. Para que é que eu vos estou a chamar a atenção a isto? Porque a maior parte do código em Python é feito na ótica de exception. Ou seja, tudo é considerado excepcional. Se eu tentar abrir um fecheiro que não existe, o Python, a filosofia do Python é entrar em pânico. Eu não sei o que é que isto é, vou abaixo. Esquece. Minha vida acabou. É muito dramático o Python. Okay? Esta é a filosofia do Python e, portanto, a maior parte dos programadores de Python tende a seguir esta filosofia. Ou seja, a ideia é que, por exemplo, no caso da nossa aventura de texto, quando tentamos andar para norte e está lá uma parede, ele não devia, se estivéssemos a fazer o código Pythonic, ou seja, de acordo com as melhores práticas de Python, ele deveria lançar uma exceção e crashar o programa. E se eu não quiser que crache o programa, ponho lá um pedaço de código que verifica se eu tenho um wall exception e comporto-me de outra forma nesse caso. Neste caso, ignorar. Não andei. Okay? São filosofias. Não, a maneira correta é muito discutível o que é que seria. Pessoalmente, e isto é o que eu recomendo, é pensar em exceções versus códigos de erro como com o quão inesperado algo é. Okay? Eu pessoalmente, no meu código, só faço exceções se não estou à espera que aquilo possa acontecer. Se eu não previ, aconteceu uma coisa, tentei abrir o meu fecheiro de imagem, uma textura, um sprite, um bonequinho, etc. E não estava lá. O que é que eu faço se isso não estiver lá? Eu posso fazer alguma coisa? O meu código tem providências para isso? Ou eu conto que ele lá esteja? Okay? Neste caso, para mim é uma exceção. Eu tentei abrir o fecheiro e aquele fecheiro não está lá e aquele fecheiro é um fecheiro importante. Se eu não tenho o fecheiro do meu player, o que é que eu vou fazer? Inventar o fecheiro do player. Portanto, aí para mim é exception. Boom. Crash. Ótimo. O mover para norte, bater numa parede, para mim não é uma exceção. Eu estou à espera que isso aconteça com frequência. O que é que deve acontecer nesse caso? É ignorar. A função já tratou, já sabe que não posso fazê-lo. Está feito. Okay? Mas isto é filosofia pessoal. Como eu acho que é um critério simples, recomendo que sigam esta, não é obrigatório. Que é, quando as coisas são inesperadas, exception, boom, história. Quando temos uma medida de que pode ou não acontecer em funcionamento normal, então aí para mim deve ser error codes, erros clássicos. Ok?
Portanto, a ideia, porque é que o pessoal das exceções gosta muito de exceções? Porque se permite separar o código que gera o erro do código que executa normalmente. Ou seja, se isto é a estrutura normal de uma exceção, eu consigo tratar o erro a níveis diferentes. Isto é o meu processo de execução normal. Aqui depois, neste comentário, eu podia pôr mais código. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Eu posso pôr uma série de sistemas ali dentro, de verificações, etc. Mas não preciso verificar. Aquilo vai ser o correu tudo bem, correu tudo bem. Ou seja, temos aqui um pedaço de código, que é o que está dentro deste bloco de try, que é o código que executa normalmente. Tudo está a correr bem. E depois temos aqui vários blocos que é para diferentes tipos de erro. Aqui é para um erro por valor, aqui é um index que está fora do range, aqui é para qualquer coisa que aconteça. Já vamos falar mais sobre a parte de sintaxe. Eu só quero que vocês percebam uma ideia. É mais estruturado. Isto é bom? Opinião pessoal. Eu não sou grande fã, mas sou eu. Porque eu venho da outra escola, da escola dos velhos. Em que basicamente faziam jogos em tablets de pedra, cuneiformes, etc. Também havia exceções quando eu comecei a aprender a programar. Portanto, esta é a ideia de uma exceção. Uma parte boa das exceções é que podem ser tratadas muito longe do sítio onde o erro de facto aconteceu. Ou seja, por exemplo, tenho aqui uma função gigante, 2000 linhas, e esta função aqui no meio, que é chamada nesta função, ou seja, a função dentro da função, pode dar um erro. Okay? Pode dar um value error ou um index out of range. Pode acontecer qualquer uma destas coisas dentro desta função, que é uma função que é chamada no meio de 1 milhão de pedaços de código. Ok? E eu aqui tenho esta função e separado dele tenho o tratamento do erro. Pode dar jeito. Não é? Porque eu consigo tratá-lo onde me interessa tratá-lo. Por exemplo, vamos pensar no caso, eu comecei o jogo, carreguei o botão New Game. Não é? E isto está numa função, é a minha função main menu, que chama por sua vez a função New Game, que chama por sua vez o Create Player. E na função Create Player deu erro. Agora eu tinha de fazer um return desta função para passar para esta, e desta função para passar para esta, e desta função para passar para a outra, e sempre a passar um código de erro a dizer falhou a criar o player. Estão a perceber a ideia? Ou seja, tinha de ir propagando as coisas. Com uma exceção eu não preciso. Eu simplesmente lanço, okay? Tal pânico. Não consegui criar o jogador. E a função que está no main menu é que vai ver. Há aqui o caso em que não foi capaz de criar o jogador. E então aparece uma mensagenzinha bonita, porque pertence ao menu mostrar mensagens, não é? Aparece uma mensagenzinha toda bonita e tal, e uma opçãozinha a dizer que eu saí do jogo, quero ser senhora. Ou seja, conseguimos transformar um pânico em meditador. Mas aqui, conforme, sim. Não é qualquer sítio, tem de ser um sítio que encapsula o sítio onde há o erro. Ou seja, ele só vai detectar estes erros aqui neste bloco que distrai. Se eu chamar esta função aqui fora, ele não vai apanhar nada. Ok? Isto é mais para o desenvolvedor ou mais para o user? Não, isto é para o desenvolvedor. Ok? Portanto, a ideia disto é eu poder tratar onde me dá mais jeito. Okay? No fundo, exceções primeiro, obrigam a outra coisa, é que as exceções obrigam a tratar um erro. Como uma exceção que não é tratada de repente, obrigam o programador a ter mais cuidado com o que é que trata e o que é que não trata. Ok? Por exemplo, não verificar se um fecheiro foi aberto, de facto aberto, antes de o ler. Com exceções eu não consigo ignorar isto.
se eu não usar exceções, consigo tentar ler um fecheiro que não abriu de facto. Obviamente também tem aqui um problema, que as exceções têm a tendência para tratar todos os erros como erros fatais. Isto é, crash. Boom. Se eu não prevejo que vai haver um erro e não prevejo como é que eu posso tratar desse erro, vai-me crashar o meu programa. E às vezes pode ser uma coisa pequena. Vamos imaginar que eu tenho um jogo e o meu jogo liga-se a um servidor, mas não é porque seja um jogo multiplayer, é um daqueles jogos que tem microtransactions, o que vocês quiserem. E está ali, de vez em quando, liga-se ao servidor para saber se há uma promoção para aparecer um anúncio. Não é? Se nós tratamos os erros como fatais, o que é que acontece? Se eu não conseguir ligar ao servidor, aquilo vai ser um erro fatal, bum, crasha-me o jogo porque não consigo ligar ao meu servidor. Ou seja, os tipos do lado do servidor, se têm de fazer manutenção ou isso, toda a gente fica sem jogar o jogo. Enquanto se não tratarmos como um erro fatal, ele tentou ligar-se ao servidor, não conseguiu, então quer dizer que não pode mostrar um anúncio, mas corre tudo. De resto, todo o jogo funciona como deve ser. Não é? Por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui é a divisão por zero. Isso dá uma exceção, não é? Se eu divido por zero, pum, crasha-me o programa. Não é? Mas, quando eu quero tratar esse caso à minha maneira, da forma clássica, eu vou verificar se é uma divisão por zero antes. E escrevo uma mensagem de erro naquele sítio onde tenho a minha função, onde isto pode acontecer. A diferença é que as exceções funcionam desta maneira. Ou seja, eu tenho de criar um valor por omissão e tenho de verificar se... Quanto é que é a divisão? Isto devia ser B, não era BY. Se houver uma exceção dele, foi uma divisão por zero, então aqui escrevo. Portanto, isto é a mesma coisa feito pelas duas abordagens diferentes. Mas o lado esquerdo é como se não fosse um erro. Exato. A diferença para mim, como eu vejo a coisa, por isso é que eu prefiro aquela solução, é que eu aqui estou explicitamente a prever esta função pode receber um B que é igual a zero. E portanto vou tratar isso. Enquanto esta aqui diz, eu não interessa o que eu estou a receber, se acontecer. É um se acontecer. É só uma questão de filosofia. Nada mais. Funcionalmente, estas duas soluções são exatamente iguais. Pronto. No final de contas, exceto em casos muito particulares, há ali um caso ou outro em que não existe maneira de usar códigos de erro. Por exemplo, os construtores em C++, é um caso. É uma questão de gosto. Okay? Às vezes não é possível evitar ambos, especialmente com bibliotecas externas. A maior parte das coisas em Python, bibliotecas externas, usam exceções, porque é considerada a maneira do Python fazer isso. E portanto às vezes não conseguimos evitar, mesmo que quiséssemos usar programação normal para tudo. Ora bem, então vamos ver como é que se usa uma exceção. Uma exceção, basicamente, declara-se desta maneira. Temos aqui um bloco de try. Porquê? Porque numa exceção, todo o código que nós estamos a executar, ou a maior parte do código que estamos a executar, nós não temos a certeza dele vai ser executado ou não. Pode dar uma exceção. Portanto, neste caso, todo o código que pusemos aqui, nesta parte do bloco, é todo o código que nós queremos que seja, que possa lançar exceções e ser tratado. Depois eu tenho vários blocos except. E depois tenho aqui, neste caso, exception 1, exception 2, etc. Ali o que vem a seguir, isto, é o nome da exceção. Portanto, se eu, por exemplo, tenho um pedaço de código que pode dar um index out of range, ou seja, o meu índice pode estar fora dos limites de uma lista, eu, por exemplo, podia procurar a exceção index out of range. Em
vez de escrever ali exception 1, obviamente. Também podemos criar os nossos próprios tipos de exceções, mas isso é outra história. Okay? Portanto, a ideia é, eu posso dizer, olha, este é o código que acontece, que estiver aqui dentro deste bloco, é o código que acontece quando uma exceção daquele tipo acontecer. Aqui temos um segundo tipo de exceção. Eu posso ter quantos tipos de exceção quando eu quiser. Eu já vos mostro um exemplo prático. Depois temos aqui um except que não tem nome. Isto é basicamente o else. Isto é um if, isto é um if, isto é um else. Ou seja, é se tiveres uma exceção, mas não for nenhuma daquelas que apareceu aqui atrás, então é que este o código que vai escorrer. Ok? Finalmente temos o finally. O finally é código que corre qualquer um destes três que aconteça. Okay? Portanto, basicamente, se houver uma exceção de tipo exception 1, ele vai correr este pedaço de código e o finally. Se houver uma exceção de tipo 2, ele vai correr este código e o finally. Se for uma qualquer que não seja nenhuma destas duas, ele vai correr este código e o finally. Finally corre sempre. Quando há uma exceção. Se não houver uma exceção, ele não vai correr. Estão a perceber? Vamos ver isto com um exemplo, que é mais fácil. Vou apagar aqui este pedaço de código e vou escrever, fazer uma lista. E essa lista tem números. Vou criar uma função chamada test que recebe uma lista L e o que ela vai fazer é escrever o elemento 3. Para já, vamos só fazer assim. Okay? O terceiro elemento da lista que recebe. E obviamente, se eu correr isto, não tenho problema nenhum. Espera, tenho que chamar a função. Certo? Ninguém tem dúvidas do que é que isto funciona, certo? Daqui está tudo bem. Devolveu-me aqui o 4. Pronto, fez. Okay? Agora, obviamente, se eu puser aqui Não existe o elemento 7, isto obviamente vai acontecer um erro, um index error. List index out of range. Era o que nós esperávamos, correto? Então agora eu posso tentar tratar isto. Então eu posso fazer aqui, try, digo qual é que é o código e vamos só pôr aqui um except, não vou fazer mais nada, só except 2 pontos, criar um bloco e vou escrever there was an error e no final da aplicação vou escrever application finished. Ok? Agora, se eu carregar no play, Não mete lá o não mete o finish. ele diz simplesmente there was an error. Okay? Porque ele fez isto, chamou esta função, ela deu um index range, um index error, que foi apanhada aqui e ele escreve este pedaço de texto. Porque houve um erro. E no final vai escrever, espera, isto devia estar aqui fora. A ideia era estar fora. Mas vai dar o mesmo resultado neste caso. Ok? E ele vai continuar a correr a aplicação. Não há nada que me tenha forçado a sair. Certo? Portanto, isto funciona bem. Notar que se eu puser aqui outra vez de volta o 3 e correr a aplicação, ele aparece lá escrito o 4, que é este aqui, este print, e a aplicação acaba. Certo?
Great. Great success. Ok? Agora, vamos fazer então aqui outra coisa. Vou aqui acrescentar neste print um value of mais 3. Não, aliás, pode ser. Igual. E agora, o que é que devia acontecer? Não ia dar erro. Hã? Não ia dar erro. Vamos ver o que é que acontece. Há um erro. Não ia reparar. Que erro é que ele está a dar? Nós não sabemos qual é que foi o erro. Porquê? Estamos só a passar aqui um erro, estamos a tratar só todos os erros da mesma maneira. Portanto, vamos fazer aqui, vamos pensar, há bocadinho o erro foi um index error, certo? Portanto, eu aqui vou fazer except index error. Porque este erro nós sabemos como tratar. Não é porque tem uma string e depois tem. Ah, pois é. Aqui eu devia ser uma vírgula, não devia ser um plus. Portanto, aqui neste caso ele vai escrever there was an index error. Se eu fizer play, there was an error. Portanto, ele está a ir para este aqui. Reparar que se eu puser aqui 7, there was an index error. Okay? Portanto, eu neste momento não sei qual é que foi o erro que deu. Como eu quero saber qual é que é o erro que ele vai dar, eu vou comentar aqui este pedaço de código. Portanto, ele não vai tratar o erro, vai só tratar o index error. Reparar que neste caso, se eu fizer assim, continua a dar o index error, porque ainda está aqui com o 7. Mas se eu puser o 3 aqui, isto é válido, ele vai dar outro erro. Type error, can only concatenate string, not into string. É daquilo que nós já sabíamos que não podemos juntar uma string e um número inteiro. Mas, como eu quero mostrar é aqui o problema das exceções, vou pôr aqui except type error. Okay? O nome da exceção que nós queremos tratar é aquilo que aparece aqui em primeiro. Print there was a type error. E este except pode ficar aqui à mesma. Vamos só mudar aqui para it was an unknown error. E já estão a ver como é que aparecem tantas vezes nos jogos as mensagens a dizer there was an unknown error. É basicamente por isto. Foi um erro que eles não tinham previsto, não têm lá o except específico para aquele tipo de erro. Okay? Portanto, se eu correr isto agora, ele agora vai dizer que foi um type error, mas a aplicação agora terminou, não crashou, e eu agora podia chegar aqui e simplesmente pôr isto direito. Vou usar aqui a vírgula, por exemplo. É chato. Ok? Ainda falta ver o finally. O finally, basicamente, corre sempre. Okay? Portanto, neste caso, ele correu. Reparem que não há erro nenhum. Então, erro corre uniformemente. Quer haja, quer não, um erro. Se houver um type error, vamos voltar aqui para o mais. There was an type error. This is ran when an exception occurs. Portanto, aconteceu a mesma. Se for o outro erro do index,
foi um index error e aquilo correu à mesma. Ou seja, isto é código que corre sempre. Para que é que este código serve? Para que serve o finally? Basicamente, porque às vezes nós queremos alguns pedaços de código que corre independentemente do que é que acontece. Por exemplo, eu abri um ficheiro, não é? Fiz um file open e a seguir tem ali código que vai processar esse ficheiro. Certo? De alguma forma. Independentemente do que aconteça, quer haja erro, quer não, eu vou chegar ao fim e quero fechar o ficheiro. Não é? É para isso que serve um finally, por exemplo. Para eu poder fechar o ficheiro nessa altura, independentemente do que aconteça. Porque senão, se houver um exception que eu não trate, o ficheiro podia ficar aberto se eu tivesse posto aqui dentro. Não é? Que é quando corre tudo bem. Se houvesse um exception, o ficheiro não era fechado. E se eu puser aqui nos vários exceptions, tinha de me lembrar sempre de pôr em todos eles para fechar. Portanto, fica mais complicado. Esta coisa, o finally, não há em assim tantas linguagens de programação como isso. São raras as que têm até a ideia. Okay, mas estão a perceber a ideia? Sim. Das várias componentes. Ou seja, se quiséssemos sempre fechar essa aplicação, íamos clicar no final e break. Aqui o exit, sim. 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 Podíamos sair ali. Se quiséssemos sempre fechar a aplicação, se houvesse um erro ou não, independentemente do que acontecesse. Então isso é para além dos erros? Para além dos erros. Repara, aqui, vou pôr aqui de volta ao normal. Correto. Neste caso, isto é assim, é válido. Certo? Sim, sim. Se eu fizer play, não aparece o erro, aparece só value of 3 igual a 5, mas aquilo correu à mesma. Eu é que escrevi mal o texto, não devia ter escrito an exception occurs. Lá está, pensem nisto como onde eu limpava recursos que já não preciso. Regardless of what happens. Sim? Hã? Sim? Não, é sempre assim. Ou seja, vamos fazer aqui uma coisa diferente. Vamos receber aqui um index. Okay? Portanto, sofistiquei aqui um bocadinho mais a aplicação. Ok? E portanto, aqui, aquilo é válido. Isto é inválido. Repara o que acontece. Ele aqui, o que ele faz é que ele chegou aqui, correu esta primeira, depois foi correr esta, e esta é que lançou a exceção de index error. Se fosse ao contrário, ou seja, primeiro algo que devia dar um index error, seguido de algo que não devia dar erro, se eu fizer play, repara que o que acontece é que ele chega aqui à primeira, dá logo o erro, e salta então para, neste caso, o index error, e escreve este texto, e depois escreve. Ou seja, já não executa nada do que está por baixo. Morreu. Ok? A ideia é, todo este código aqui, o que está aqui dentro do bloco try, deve ser pensado como todo o código que deveria correr sequencialmente se a coisa correr bem. Basicamente é o best case scenario. Está aqui. Estes são os worst case scenario. Okay? Também tem outro problema que é, eu não consigo identificar qual deles os dois é que falhou. Ok? Pronto. E é por isso que eu não gosto de exceções.
Porque eu verdadeiramente o que quero dizer é que eu tinha de andar a fazer try para conseguir separar, que é para saber que foi naquele bloco para poder dar informação presente ao utilizador, etc. E é por isso, volto a dizer, que tantos jogos e aplicações e tudo mais, tipo crash com um unknown error. É por causa disto, porque dá muito trabalho. Quer dizer que basicamente todas as chamadas de função tinham de ter o seu próprio bloco e aquilo que eram os erros possíveis, etc. Há maneiras disto não ser tão mau, mas, mesmo assim... Por acaso era isso que eu ia perguntar. Aqui o WhatsApp ainda não aceita o próprio uma mensagem geral. Por exemplo, no C# podemos passar o geralmente para o app, Sim. depois fazemos só print e Uhum. passamos o app. E aquilo dá sempre uma mensagem, eu acho que pelo menos que eu saiba. Porque isto funciona como um switch baseado no tipo de exceção. Depois no caso específico. Basicamente, que isto tem a ver com tipos, como é que isto funciona internamente. Eu não sou, lá está, não sou fã. Mesmo o sistema de exceções do C#, que é muito baseado no do C++, também não sou grande fã e tem custos altos. Diz. Mas aí tens de apanhá-la de alguma forma. Tem o as. É? Ah, tá bem, ok. Usa polimorfismo. Depois eu já explico, depois explico porque é que isso funciona. Porque isso obriga-me a explicar para a programação orientada por objetos. Porque aí tu não estás a apanhar. Tu estás a apanhar uma exceção de um certo tipo que se pode converter para texto. Que é um bocado diferente. Por causa do polimorfismo. Mas é mais fácil explicar isso quando eu explicar a programação orientada por objetos. Partam do princípio que vocês não têm essa informação de facto. Que eu consigo fazer bypass a isso. É possível fazer. Ninguém faz. Toda a gente faz o sistema de maneira a funcionar bem com aquilo que já existe. Mas é possível dar a volta. Ok? Portanto, continuando. Ver se acabamos isto. Então, isto não está a abrir aqui. Não. Pronto. Pronto. Outra coisa, isto é, alguma coisa lança um erro e eu apanhei-o. Não é? Já vimos como é que nós apanhamos os erros. Mas também eu posso querer lançar um erro. Se eu fizer a minha função, e eu posso querer lançar um novo tipo de erro. Ok? Para isso, eu posso fazer isto, simplesmente. Raise e o nome da exceção. Portanto, vamos imaginar, porque eu sou absolutamente maléfico, é que esta minha função, quando lhe passamos um índice par, em vez de nos devolver aquilo, tudo bonito, dá um erro. E vai dizer que há um index error. Agora, por exemplo, se eu fizer isto, com o 3, funciona perfeitamente. Mas se eu disser 4, que devia funcionar, não é? Até agora funcionou, ele dá um index error. Porquê? Porque eu disse, olha, cria-me um erro de tipo index error e ele depois é apanhado aqui. Ok? Sem processar. Ou seja, isto permite-me... A parte porreira disto é que eu posso criar os meus próprios erros. Okay? Usando programação orientada a objetos. Eu vou fazer e vou mostrar como é que se faz. Depois vai ficar mais claro o que é que aquilo está a acontecer ali quando virmos programação orientada a objetos. Vamos imaginar que então eu chamei, vou criar uma nova exceção e essa exceção é, vou-lhe chamar index is odd. Is even. Ou seja, estou a criar uma classe, não interessa o que é uma classe, depois já vamos falar sobre isso com fartura, mas estou a criar uma classe e vou dizer que isto é uma exception. Okay? E não preciso fazer mais nada. Ou seja, preciso só dizer que é pass porque é uma classe vazia. Okay? Eu aqui, em vez agora de fazer index error, posso fazer
index is even. E agora, se eu correr, vai haver um exception à mesma, mas ele vai dizer que é unknown. Porque eu não tenho aqui nada a tratar aquele tipo de exceção. Mas podia pôr except index is even. E agora, se eu fizer play, index was even. Reparar que outra vez ele corre ali o finally set e acaba a aplicação. Okay? Portanto, posso criar os meus próprios tipos com informação adicional, etc. Okay? Por exemplo, se eu quisesse saber, só para vocês verem que é possível, eu podia chegar aqui e criar algo. Não interessa o que eu estou a fazer, ok? É só para... Não liguem à sintaxe, porque eu já só quero que vocês saibam que isto existe. Agora, não só eu estou a reportar que houve um erro daquele género, mas também estou a dar-lhe dados extra. É? Não era index? Não isso é necessário. Conseguimos improvisar as aulas. Não está errado. Nós não chamamos de construtor porque... Deixa-me ver aqui uma coisa. Vai ser mais complicado isto. Já me esqueci desta coisa. Era isto. Não lembro. Não faço esta dimensão. Não. Como é que se fazia isto? Espera aí. Só um segundo. Eu sabia que era mais complicado. Devia-me ter lembrado. Não posso usar o construtor para isto. Só para despachar isto. Portanto, aqui é o pass. Vamos usar um bocadinho interno que é aqui. Exercício.
largues. Assim aqui. Exato. Então, basicamente aquilo tem de entrar num duplo. Por isso é que está aqui com este formato esquisito 4, aquilo basicamente tudo o que eu puser a seguir é posto num duplo dentro daquele largues. Assim aqui é. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu chamar aqui com o 1 e com o 3 não há problema, mas eu sei qual deles é que gerou um problema. Foi ali o 4. Ou seja, ele correu o primeiro, quando foi para correr o segundo deu o erro, deu o exception, foi apanhado aqui, eu posso ver os parâmetros aqui e ele vai depois correr o finally. Ok? Vão perceber a ideia? Pronto. Pronto, uma coisa que se calhar vocês já repararam, que eu não disse explicitamente, é uma exceção quando não é tratada é propagada para cima. Ou seja, até chegar ao interpretador. O que é que isso quer dizer? Vamos, por exemplo, ver aqui este caso. Vamos fazer aqui uma outra função. Test2, que recebe uma lista também. E aqui, vamos só chamar ele chama só isto. Portanto, nós sabemos que ele vai dar erro. E aqui eu vou chamar o teste 2. Okay? Neste caso, eu chamo o teste 2, por sua vez chamo o teste, que é o que vai dar erro. Neste caso, porque é 4 e é um índice par. E portanto, eu posso fazer play e ele diz que houve um type error. Hã? Não devia ser um type error. Aqui que eu me enganei. Enganei-me aqui alguns. Type error. Esqueci-me de passar aqui o... Pronto. Reparem o que aconteceu. Eu chamei este, chamou este. A exceção foi levantada aqui, index is even. Ela é propagada para aqui. Como aqui não está dentro de um bloco de try, ele não apanha. E simplesmente sai para ser apanhado aqui. Ok? Mas eu podia pôr isto tudo dentro de um bloco de try. Ou seja, eu podia chegar aqui e fazer try e apanhar aqui isto. Então, vou passar aqui este código do index para aqui. Okay, portanto, neste momento, a minha função de teste 2 trata só deste erro do index is even, a de fora não trata. Portanto, se eu fizer play, continua a ser apanhado, ou seja, o erro acontece aqui, é propagado para o nível de cima, que por acaso vai tratá-lo. Mas vamos experimentar então aqui, é tratar, por exemplo, com o set. Então o que é que acontece? Este é chamado, o set vai dar que é index error, correto? É propagado para cima. Este bloco de try não trata o index error, só trata o index is even. Certo? Portanto, ele agarra na exceção e propaga para cima. Vai ser propagada para aqui. E aqui ele tem o index error, portanto vai tratar. Certo? Finalmente, vamos imaginar que eu aqui, além de tratar o index error, tinha um except. Sem mais nada.
vou fazer play. O outro deu erro, index error. Este apanha na exceção genérica, portanto aqui, neste sítio, portanto aparece aqui este erro, e já não é tirado para cima, porque foi tratado. Ou seja, já não aparece erro na parte lá de baixo. Certo? Portanto, um erro só é propagado até ele encontrar alguém que sabe tratar aquele erro. Em última análise, ele chega ao interpretador de Python, que é onde vemos aqueles erros que bloqueiam a aplicação logo. Certo? Pronto. Depois fiz aqui um exemplo que depois podem ver nos slides, mas basicamente é usar aquele exception handling para termos um invalid position quando tentamos andar para norte, quando está lá uma parede. Pronto, ficamos por aqui. Próxima aula vemos esta última coisa e vamos ver programação orientada por objetos. Mas este... Hã? O país é quando? Tendo em conta que vamos ser criados muito em breve. Boa pergunta. Não me tinha lembrado desse pequeno detalhe. Portanto vai ser, vou empurrar, o próximo quiz vai ser então na próxima semana. Na segunda-feira, sim, isso é. Será a segunda, metade de vocês tem segunda e eu estou metade tem terça, não é? Pronto. Então vai ser segunda e terça o primeiro quiz. Hã? Não, na sexta depois é feriado outra vez, portanto depois provavelmente vai ser outro quiz na outra a seguir. Ok?